Sejam bem-vindos a essa live no dia desse sábado. Sejam bem-vindos. Todos estão me ouvindo? Tudo ok? Apenas para fazer um teste. Bom, para quem está me vendo aqui agora, nesse exato momento, eu decidi tirar um tempo para a gente conversar sobre algo muito específico. Eu não vou conseguir transmitir o que eu quero passar essa noite desse PDF, mas eu quero transmitir algo muito importante na sua vida. Hoje eu quero abordar sobre mudanças. A gente, ao longo das nossas vidas, a gente sempre falou de mudanças. A gente vê sempre pessoas falando que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer diversas coisas para mudar. E de acordo com a neurociência, a gente vê que a mudança ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Por que eu falo isso? Porque a mudança, ela existe, conforme a Bíblia deixa bem claro, uma mudança de mentalidade. Por que mudança de mentalidade? Porque à medida que você começa a trilhar um novo caminho, você precisa pensar de uma maneira diferente. Porque se você não pensar de uma maneira diferente, você acaba vivendo a sua vida da mesma maneira que você estava vivendo antes. Então acaba que não sustenta aquela possível mudança que você começou a iniciar. Por isso que muitas pessoas, elas começam, por exemplo, uma dieta, mas não vão até o fim. Elas começam um estudo, mas não vão até o fim. Elas começam diversas outras coisas, mas sempre não vão até o fim. E hoje eu quero te mostrar, com base na Bíblia e também dentro do comportamento humano e da neurociência, que a mudança ela já existe há milênios de anos. Ou seja, a Bíblia já falava sobre a possibilidade de mudança e também deixa bem claro sobre como nós podemos mudar. Mas só que existem passos a serem seguidos. Eu não quero ser mais um guru que dita regras para mudança. Eu quero te mostrar como que você pode fazer de verdade para mudar, de acordo com um livro que está há milênios dando, ou seja, há milênios dando resultados claros sobre como que a gente pode mudar de verdade. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar esse slide que eu vou estar transmitindo agora aqui, para você entender exatamente do que eu estou falando. Mas, basicamente, então, hoje eu quero retratar com você, depois que vai estar vendo esse vídeo, que é sobre esse daqui, que é o que? Basicamente, como que você deve reprogramar a sua mente. Um guia científico e bíblico para mudar a vida de verdade. Quando a neurociência confirma o que as escrituras já dizia há milênios. Então, existe uma fórmula que você pode mudar a sua realidade. E para você alcançar certos níveis de estabilidade, ou seja, de conhecimento, de conquistas, bens materiais, bens financeiros, você precisa ter uma construção de mentalidade diferente da qual você tinha antigamente. Então, hoje eu quero abordar com você algo muito importante. Prosseguindo nesse ensinamento, você vai ver que nessa próxima imagem vai retratar sobre a árvore da transformação. O que seria essa árvore da transformação? Aqui a gente vê uma imagem de uma árvore, uma raiz, um tronco, galhos e também frutos. O que seria essa raiz que está lá embaixo? Essa raiz lá embaixo, ela é pautada com base em crenças, identidade, neuroplasticidade, ou seja, a fundação invisível. Nós, ao longo das nossas vidas, vamos tentando mudar muitas coisas nas nossas vidas, mas vai chegar em um determinado momento que, assim conforme foi comigo, provavelmente também vai ser com você, que você vai esbarrar em algo que vai travar a sua evolução. Você pode até mesmo estudar, você pode buscar conselhos, mas só que se você não compreende o que está dentro de você, se você não compreende as suas emoções, as suas crenças, as suas limitações, a sua própria identidade, acaba que ao longo dos anos você vai se frustrar, porque você vai se esforçar muito e não vai ter resultado. E o interessante dessa árvore é que ela mostra primeiramente essa raiz, depois o tronco e depois o galho e o fruto. E o interessante, para dar frutos e para ter galhos saudáveis,
Você precisa ter um tronco de acordo, ou seja, esse tronco dessa árvore é a própria estrutura em si. Então, o que são as estruturas? São os hábitos, os padrões e emoções, ou seja, o sistema de sustentação dessa árvore. E o interessante é que ao longo da vida a gente vai pegando coisas de outras pessoas. Eu tenho certeza que provavelmente você deve ter muitos hábitos de pessoas que conviveram com você lá atrás. Você deve ter atitudes, pensamentos, você deve ter palavras que muitas pessoas lá atrás falavam, pode ser os seus pais, pastores, professores e diversas outras lideranças que você foi tendo ao longo da sua vida. E dos 0 até os 12 anos, mais ou menos, você vai pegar tudo aquilo que as outras pessoas trazem da vida delas para você. Então, você pode ver que uma criança, ao longo dos anos, ela vai repetindo aquilo que os pais delas fazem. Se os pais delas têm alguma gesticulação, elas fazem igualmente. Se os pais delas falam alguma coisa, ela vai e tenta replicar e repetir exatamente aquilo que ele está falando. E muitos pais, eles não têm cuidado com as palavras que eles dizem para os seus filhos. E ao longo dessa construção, ao longo dos anos, muitos pais e professores e diversas outras lideranças dessas pessoas, ou seja, dessas crianças, vão trazendo palavras negativas para a vida delas. Palavras como, por exemplo, você é um imprestável, você é incompetente, você não vale nada e diversas outras coisas. Então, através dessas palavras, conforme você vê nesta imagem, começa então a criar raízes. O que são essas raízes? São as crenças e a identidade. Então, essas crenças e essas identidades vão formando quem as pessoas vão ser dos seus 12 anos até por volta dos seus 35 anos. E dos 35 anos, a pessoa começa a adotar uma outra mentalidade que vai até o final da sua vida. E o interessante é que, então, depois desses 12 anos, começa todo um processo que a pessoa começa a se autoconhecer. A gente vê que, geralmente, na adolescência, é um processo que, muitas das vezes, o adolescente se torna uma pessoa perdida. Ela não sabe o que ela é, ela não sabe quem ela é de verdade, então acaba que ela deixa se levar por certas situações. E por isso que, muitas das vezes, o adolescente tem sempre a inclinação para as coisas erradas. Não porque eles querem fazer coisas erradas, mas devido às situações ao longo dos anos, vão conduzindo ele para essas coisas erradas. Eu já passei por isso e provavelmente você também já passou por isso, que é experimentar coisas que nós podemos ver hoje como coisas que não são certas, que não são boas para nós mesmos. E como tendência, depois de uma certa idade, a gente vai se arrependendo. A gente para pensar, por que eu não fiz tal coisa em tal idade? Por que eu não me esforcei para guardar dinheiro? Por que eu não me esforcei para economizar quando era mais novo? E vai chegando a velhice e muitas vezes a gente vai se arrependendo de certas coisas. E olha que interessante, grande parte dos brasileiros hoje estão praticamente afundados em dívidas. Então, poucas pessoas hoje investem os seus dinheiros e guardam também o seu dinheiro. Ou seja, eles estão a todo momento pensando no seu presente. Eles estão pensando no prazer que eles estão tendo naquela situação. E o jovem é a mesma coisa. O jovem não pensa no futuro, ele está pensando apenas no prazer que ele está tendo naquele momento, no presente. E quando a gente não pensa no futuro, acaba então que quando chegar o futuro, a gente não vai saber como lidar com certos tipos de situações. E é isso que entra então aqui a compreensão, primeiramente, das raízes das nossas vidas, da transformação e também da mudança, que é a compreensão das crenças e da identidade. Compreender o que foi colocado dentro da gente lá atrás. O que nós temos hoje que não é nosso, mas foi colocado por outras pessoas. Depois vem o tronco, que é os hábitos, os padrões e as emoções. Então, ao longo desses anos, a gente vai construindo então esses hábitos, esses padrões de vida e as nossas próprias emoções. E a gente vê que esse é todo o sistema que vai sustentar. Vai sustentar o quê? Conforme você vê na imagem, os frutos e os galhos. Os galhos, eles são visíveis e os frutos são os resultados desse galho. O que são os galhos? Os galhos são as decisões, os comportamentos e o ambiente. Então,
Para você dar um fruto bom, para você dar um fruto agradável, você tem que ter um galho bom, ou seja, um galho que venha sustentar, que venha ter essa manifestação das suas próprias escolhas. Então, esses galhos, eles são pautados com decisões, comportamentos e ambiente. Quais são as decisões que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas que vão moldando depois a nossa realidade? Conforme falei agora há pouco sobre a decisão da criança, do próprio adolescente. Eles vão decidindo em determinada idade que eles podem fazer qualquer coisa, que eles podem usufruir de qualquer coisa, de qualquer prazer. E nós sabemos muito bem que quando se deixa levar por esse estado, por essa decisão errada e equivocada, sem ter uma sabedoria junto com essa decisão, acaba que vai ocasionar em comportamentos. Ocasionando em comportamentos, vão conduzir a eles resultados específicos lá na frente. E os resultados, dificilmente esses resultados irão vir do dia por outro. Esses resultados levam tempo, levam os dias, levam situações que vão ainda acontecer lá no futuro. E também o próprio ambiente em si, que molda todos os resultados que a gente vai ter lá no futuro. Porque, bora pensar comigo, se a gente vive dentro de um ambiente contaminado, dentro de um ambiente impuro, a gente vai tendenciosamente se transformar de acordo com aquele ambiente. Se eu estou dentro de um ambiente tóxico, um ambiente que pessoas xingam muito, falam muito mal um da outra, um ambiente que pessoas só pensam negativo, qual é a tendência de eu ter frutos bons no meu futuro? Provavelmente quase impossível. E é necessário, então, ter essa compreensão do ambiente. E o que são os frutos dessa árvore da transformação? Os frutos são os resultados ao longo dos anos. Então, se a gente puder dividir essa árvore, a gente pode dividir essa árvore, então, as raízes do 0 aos 12 anos, o tronco será dos 12 aos 35, mais ou menos, e os galhos e os frutos dos 35 até o final da vida. Então, esses frutos, eles são o quê? Saúde, relacionamentos, paz interior e resiliência, ou seja, o produto natural de uma árvore. Se você planta uma árvore, uma mangueira, automaticamente, na etapa certa, no momento certo, você vai querer que aquela árvore dê manga. Essa é uma lógica simples. Então, é um processo natural daquela árvore dar frutos naturais. E ao longo das nossas vidas, se a gente não começa a entender nossos comportamentos, nossas atitudes e tudo aquilo que a gente vai fazendo ao longo dos anos, isso pode nos impactar no futuro, pode impactar nos nossos resultados, nas nossas vidas pessoais e até mesmo nos nossos relacionamentos com pessoas e conquistas profissionais. Porque tudo hoje envolve relacionamento entre pessoas. Então, se uma pessoa entra dentro dessa live, por exemplo, agora, se ela não tem paciência de esperar e tentar ouvir aquilo que está sendo dito dentro desse vídeo, dentro desse momento de reflexão, fica impossível dela ter frutos bons lá no futuro. Porque hoje em dia, a competição da atenção das pessoas está gigantesca. Porque hoje em dia, a gente vê que antigamente se fazia lives ou vídeos desse tipo, as pessoas ficavam ali atentas ouvindo a pessoa. Mas hoje em dia você pode ser o maior expert em comunicação que fica quase que impossível de você prender a atenção das pessoas dentro desse lugar. Porque as pessoas, o que elas querem? Dopamina rápida. Elas querem conhecimento, elas não querem conhecimento, elas querem apenas um prazer rápido. Eles querem ali 15 segundos de prazer no vídeo, depois rola para cima de novo e vai outro vídeo de 15 segundos. E por aí vai. E você pode ver, faz um teste com você mesmo. Se você tem o hábito de rolar vídeos a todo momento, comece rolando um vídeo meia hora. Depois você tenta lembrar de tudo aquilo que você viveu, ou pelo menos parte daquilo que você viu naquelas meia hora rolando aquele feed. Provavelmente você não vai lembrar de quase nada que você viu. Por quê? Porque aquilo ali é dopamina rápida. É dopamina rápida demais para o seu cérebro entender. Mas nesse caso, se uma pessoa para num vídeo desse, começa a observar, começa a analisar, começa a meditar naquilo que está sendo dito e ensinado, a pessoa começa a aprender e começa então a transformar a sua vida. E é por isso que a gente vê que tem se crescido muito hoje no Brasil a procura por pessoas que falam sobre finanças.
Por que se tem procura de pessoas que falam sobre finanças no Brasil? Porque o Brasil é considerado um dos maiores países mais endividados que nós temos hoje. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com o seu dinheiro. O interessante é que eu vi um vídeo ontem de uma pessoa perguntando para pessoas aleatórias em São Paulo, falando sobre finanças. E grande parte daquelas pessoas nem sequer sabia do que era os investimentos, nem sequer conheciam simplesmente o básico para investir o seu dinheiro. Muitas dessas pessoas, o que elas faziam? Gastavam R$700 numa noite, outra gastava R$800 em um joguinho de Free Fire, e por aí vai, diversos gastos desnecessários que vão impactar ela lá no futuro. Então, é aquilo que eu estou falando agora. É os investimentos, que no caso é as decisões e os comportamentos agora, que são os galhos que vão definir o futuro lá na frente dessas pessoas. Então, se elas não tiram um tempo para investir agora nesses galhos, não adianta no futuro você querer ter um resultado correto. Porque o resultado que você vai ter lá no futuro, os frutos, o fruto natural desta árvore que se chama vida, vai ser apenas o investimento que você está fazendo hoje. Então, não é uma questão de comprar cursos, não é uma questão de contratar gurus para poder te orientar. A questão é que você precisa tomar vergonha na sua cara e começar a praticar a verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com praticar a verdade? É você começar a escutar a verdade e começar a entender que você precisa conhecimento para transformar a sua vida. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, ao invés de apenas buscar faculdades, cursos e diversas outras coisas, procure livros e conhecimento. Você fazendo isso, você vai alcançar outros patamares na sua vida. E olha que não é eu que estou falando isso. A própria Bíblia deixa bem claro sobre isso. E aqui você vê que fala que o erro mais comum, tentar mudar os frutos sem tocar nas raízes. A mudança real começa embaixo da terra, conforme mostra lá em Mateus 7,17, assim toda árvore boa produz bons frutos. Então, fica impossível. Se você começa a se transformar numa árvore boa, fica impossível de você não transferir ou até mesmo não produzir frutos bons. Então, a partir do momento que você começa a compreender quais são as minhas raízes, quais são as raízes que estão estruturando essa árvore, nós podemos pegar as raízes que nós vivemos lá atrás, o tronco, nosso corpo, os galhos sendo as nossas decisões e os comportamentos hoje, e os frutos são o resultado disso tudo. Então, primeiro começa então compreendendo as raízes. Quais são os padrões que estão moldando a nossa realidade? Você vai ver daqui a pouco no vídeo o que eu estou querendo te mostrar de verdade.